Graças a Deus, irmãos. Este é o nosso primeiro vídeo, desta série que nós estamos vivendo, uma série de quarentena, onde não temos os cultos e as atividades normais da igreja, e por isso nós nos propomos em trazer algumas reflexões aos domingos, para os irmãos, até para não perder o nosso contato, pastor e ovelhas. Então nós nos propomos refletir hoje no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 15, que nos diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Meus amados, após 400 anos de servidão do povo de Israel, então eles acabaram de sair do Egito, e Deus os guiava pelo deserto e lhes dava instruções de como proceder diante dele. Moisés levava os ossos de José, porque ali foi uma ordem que o próprio José ele havia dito, conforme nós podemos ver no capítulo 13, do versículo 19, quando Moisés ele lembra ao povo de Israel as palavras de José, que dizia: E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Então, meus amados, em dado momento da caminhada em que o povo estava caminhando pelo deserto, porque, como falei antes, eles acabaram de sair do Egito. Então, em dado momento dessa caminhada, eles se deparam de frente com o Mar Vermelho. Deus, mais uma vez, endureceu o coração de Faraó para que perseguisse o povo novamente. E aí, meus amados, observamos que o povo agora se encontrava encurralado, sem saída. Na frente, o Mar Vermelho, atrás vinha Faraó com o seu exército. E o que nós podemos aprender nesta passagem? Primeiro, Deus frustra os planos do inimigo. No coração endurecido de Faraó residia a falsa esperança de que o povo de Israel estava preso entre o deserto e o Mar Vermelho. Veja, meus amados, então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Capítulo 14 de Êxodo, versículo 3. Porém, no coração de Deus residia a certeza de que ele seria glorificado em Faraó. Ou seja, Deus humilharia Faraó, humilharia o Egito, os deuses do Egito, a religião do Egito, e Deus seria glorificado em cima de tudo isso. Faraó estava com muita raiva, estava irado consigo mesmo. E por que essa ira? Porque ele havia libertado o povo de Israel. Por isso, meus amados, ele passava a perseguir o povo, não para escravizar desta vez, mas para destruir. O que podemos observar é que os planos do inimigo são frustrados quando nós confiamos no poder de Deus, naquilo que Deus ele pode fazer. Segunda coisa, que, irmãos, a falta de fé não nos deixa enxergar além das dificuldades. O povo se encontra em um dilema frente às dificuldades existentes. Na frente estava o mar, atrás o inimigo. E o que fazer? Qual a saída? Quem nos socorrerá agora neste momento? Embora clamassem ao Senhor, sentiram vontade de voltar para o Egito. Julgava que a intenção de Deus os trazer ali era para que eles morressem no deserto. Observe os versículos 11 e o 12, o que nos diz: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir
aos egípcios do que morrermos neste deserto. Nas horas de extrema dificuldade, nós somos movidos a clamar ao Senhor, como fizeram os filhos de Israel. Porém, meus amados, a ausência de fé nos impede de enxergarmos o propósito de Deus para nossas vidas. Eu concordo com o teólogo Martin Henry quando ele diz que Deus permite que enfrentemos situações de apertos para colocarmos de joelhos. Muitas vezes é no aperto, é nas dificuldades que Deus move nossos corações a colocarmos os nossos joelhos na terra. A terceira observação que eu quero fazer neste texto é que Deus abre um caminho onde julgamos impossível. Deus, ele mostra uma luz onde há trevas. Deus mostra uma oportunidade onde não há oportunidade. Deus, ele mostra o caminho onde as situações mostram o contrário, mostra que é impossível caminhar. A dificuldade à frente impedia que o povo visse o impossível acontecer. Percebe, meus amados, que eles param em frente ao Mar Vermelho. Eles observam aquela dificuldade. Eles olham para trás, vê o grande exército de Faraó a lhes perseguir. Então percebe, irmãos, que eles olham para a dificuldade, mas não olham para o propósito que Deus tinha na vida deles. Embora, queridos irmãos, clamassem a Deus e culpassem Moisés pela desventura, Deus tinha um propósito definido para o povo. O propósito de ser glorificado em Faraó e de abençoar o povo, cumprindo com a sua promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. O que precisamos entender, queridos irmãos, é que Deus cumpre com as suas promessas. Moisés disse: não temas. Percebe, irmãos, que Moisés tenta consolar o povo, tenta confortar o povo, tenta aconselhar o povo: não temas. Novamente observamos e recorremos ao comentário de Martin Henry, quando ele diz: quando não podemos sair de nossos problemas, é sempre o nosso dever e interesse colocarmos acima de nossos temores, que eles avivem os nossos corações, as nossas orações e os nossos esforços, porém não silenciem a nossa fé e a nossa esperança. Percebe, irmãos, que é possível estarmos com os corações movidos de temor, movidos pelo medo, mas observamos que as nossas orações, os nossos esforços, eles podem ser até abafados, mas a nossa fé não deve ser silenciada. Moisés tinha a ferramenta na mão, não em si a vara, mas o próprio Deus, em seu poder, poderia mudar a história de Israel. O mar se abriu, conforme nós observamos na palavra. O povo passou a pés enxutos, conforme observamos na palavra. Deus, meus amados, é capaz de conduzir o seu povo em meio às maiores dificuldades e criar um caminho onde não exista uma alternativa. Eu quero concluir esta palavra observando que nós vivemos algo semelhante em nossos dias. Se ficar em casa, teremos caos econômico. Se sairmos à rua, seremos alvos da pandemia. E aí nos vem a pergunta: o que fazer? Qual solução devemos tomar? Que decisão nós vamos tomar? São perguntas, irmãos, que muitas vezes não há resposta. Porém, olhando para a passagem que nós lemos, podemos ver que temos algo que ninguém pode tirar de nós. Sabe o que é? A nossa fé. A nossa fé em Deus, que faz o impossível tornar possível. Um Deus que mudou a história do povo de Israel. Um Deus que pode mudar
a nossa história neste momento. Porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem, disse o Senhor para Moisés, quando Moisés intercede a Deus. Essa foi a ordem de Deus para o povo. Embora, meus amados irmãos, os edifícios, templos estejam fechados, como nós podemos observar nesse momento, nós somos templo e morada do Espírito Santo. E esse templo, meus amados, que somos nós, não pode fechar. Que possamos interceder ao Senhor, que clamemos ao Senhor, que oremos ao Senhor, e Ele pode mudar, meus amados, a situação que nós estamos vivendo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus Ele conforte os vossos corações. Que oremos para que tão logo, tão breve, estejamos de volta aqui na casa de Deus, reunidos em adoração ao Senhor. Clamemos ao Senhor, tenhamos fé, como tiveram ali os filhos de Israel, mesmo murmurando, mesmo reclamando, eles sabiam que apenas e somente Deus poderia reverter a sua história. Que Deus, pois, nos abençoe.